Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um IoncoCast. E esse é ainda mais especial, temos aqui um time hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre o câncer de pele. Dezembro tá aí, dezembro laranja chegou, porque o verão tá batendo na nossa porta e a gente tem muito que conversar sobre isso. Eu tenho aqui hoje, a nossa equipe de câncer de pele lá da Ionco, doutora Daniela, que é cirurgiã de cabeça e pescoço e especialista em oncologia cutânea pelo AC Camargo. Doutora Mariana, que é dermatologista, também especialista em oncologia cutânea pela FMJ, certo? Vamos conversar um pouquinho então. Por que conversar? Por que a gente precisa falar sobre câncer de pele? A gente sabe que hoje no Brasil, cerca de 209 mil casos todos os anos a gente tem desse câncer. É o principal tipo de tumor que a gente tem diagnosticado anualmente no Brasil e no mundo, né? E vamos começar a falar um pouquinho sobre os tipos? Doutora Daniela, conta pra gente. Quais são os principais tipos e os principais fatores de risco? Olá a todos, um prazer estar aqui no IoncoCast mais uma vez para falar sobre um assunto tão importante, né? A gente tem muito câncer de pele, é o que a gente mais vê por aí. E a gente tem dois principais tipos, então principalmente os carcinomas e os melanomas. O carcinoma é dividido em dois, o carcinoma basocelular, que é o mais comum de todos, e o carcinoma espinocelular. O basocelular ele é um pouco mais indolente, ele não dá metástases, mas localmente ele é agressivo, então se você deixa ali muito tempo, demora para fazer o diagnóstico, ele pode crescer e infiltrar ali a região. O espinocelular já tem uma taxa de metástase um pouquinho maior, não é muito maior assim, mas também deixando o diagnóstico mais tardio, o tratamento para depois, também pode ter um risco aumentado de fazer metástase tanto para os linfonodos quanto a metástase à distância. E o melanoma, que é o mais grave de todos, aquele mais temido, mas ao mesmo tempo menos frequente, esse realmente a gente tem que ficar de olho. A gente vai falar bastante dele sobre aqui, quais são os sinais de alerta. E o diagnóstico precoce sempre é a chave, né? Então, o melanoma realmente é o mais agressivo, ele tem maior taxa de metástase à distância, inclusive, é o que mais dá medo, mas a gente tá aqui para tirar todas as dúvidas. Então, falando dele, vamos começar pelos principais sinais de alerta. A gente tem uma regrinha, né, que é o ABCDE. Vamos colocar aqui na telinha pra gente. E, por favor, doutora Daniela, conta pra gente o que significa esse ABCDE do melanoma. Então, a ABCD é uma regrinha mnemônica maravilhosa, né? Então, toda vez que a gente tem algumas dessas características, a gente tem que ficar atento, se não pode ser melanoma. Tá, então a gente tem o A de assimetria, então uma pinta bem bonitinha, bem bolinha, ela é menos suspeita, e uma pinta mais assimétrica, que ela se estende, não de uma forma circular, ela é um pouco mais suspeita. O B são as bordas, né? Parecido com a assimetria, então se ela tem uma irregularidade nas bordas ou se ela não consegue acompanhar, né, um paralelo um lado com o outro, também é um pouco mais suspeito. Quando tem muitas cores, 3 ou mais cores, marrom, preto, até um azulzinho, acinzentado, né, o que a gente acaba vendo na dermatoscopia, acaba sendo um pouco mais suspeito para melanoma. E o diâmetro, quando ele é muito grande, né, a gente considera um corte de 6 milímetros, também a gente tem mais suspeita de melanoma. Não que uma pinta pequena nunca vá ser, mas quanto maior, um pouco maior de chance. E a evolução, que é o mais importante de todos, e que é você que vai ajudar a gente, que é se a pinta cresceu, se a pinta mudou de um tempo para o outro. Ah, você tinha uma foto que não tinha aquela pinta, e aí de repente apareceu, você falou, ai, tá estranho. É isso aí que você vai falar pra gente, se teve alteração ou não, pra gente poder suspeitar de alguma coisa. Inclusive, é um dado muito importante na consulta dermatológica, né? Porque a gente sempre pergunta aos pacientes: teve alguma pintinha que mudou? E quando os pacientes trazem essa mudança, essa evolução, a gente considera muito, assim, tanto para fazer exame clínico, dermatoscópico, mas até dependendo do grau de evolução para encaminhar para biópsia. Então, realmente, é muito importante trazer esse dado durante a consulta. E eu queria fazer o adendo, então, né, dos fatores de risco, que realmente, além da exposição solar, a gente tem os pacientes com pele mais clara, né, e principalmente aqueles com cabelo louros, ruivos, né, que queimam mais facilmente, né. Além disso, pacientes que têm histórico familiar de câncer de pele também têm um risco maior de ter câncer de pele.
Pacientes também que têm uma certa imunossupressão também têm um risco maior de ter câncer de pele, então esses fatores de risco acho que é importante a gente comentar para as pessoas saberem realmente e essas pessoas procurarem com toda certeza o dermatologista. Lembrando que esses pacientes imunossuprimidos são os pacientes que usam alguma medicação para baixar a imunidade, o próprio paciente que já tem outra neoplasia, né, outro tipo de câncer, pacientes transplantados, né, transplantados renais, transplantados hepáticos, e pacientes que usam alguma medicação imunossupressora dentro de algumas doenças autoimunes, né, ali na reumata, até dentro da própria dermatologia. Ou doenças infecciosas, né, o HIV, né, pacientes que têm essa síndrome, também tem mais um fator de risco aumentado para ter câncer de pele. Então sempre ficar atento, busca mais frequentemente o dermatologista. E Mari, e existem outros tipos mais raros? Muitos outros tipos mais raros, né, câncer de Merkel, angiosarcomas, e, né, enfim, a gente falou aqui dos principais, né, mas toda lesão diferente que muda, que o paciente nota que realmente é algo novo, principalmente algo novo depois dos 40, 50 anos de idade, né, pinta nova depois dos 40, 50 anos de idade, não é comum, então realmente a gente tem que procurar o dermatologista para poder ter essa avaliação. Com certeza. Lembrar que tem célula, pode ter câncer. Então, as células que são sudoríparas, as células apócrinas, né, a gente consegue tudo pode ter câncer. E aí tudo pode desenvolver algum tipo diferente de câncer. São mais raros? São bem mais raros, mas E outra coisa que é possível, também rara, mas a gente tem que saber que é importante, que pode existir a migração de outros tumores que estão em outras partes do corpo para a pele. Aí a gente vai chamar de metástase cutânea, né. Então, alguns tumores, a gente sabe que tem, essa possibilidade de fazer implantes na pele. Então, às vezes, normalmente a doença começa lá, né, o mais comum é quando ela começa na própria pele, mas também é possível que esteja a doença que migre, que vá para lá, que não começou lá, mas que vai para lá. Aí o tratamento e o pensamento é diferente. E falando dos carcinomas, né, tanto o CBC como o SEC. Mário, conta pra gente, você que é dermatologista, é a nossa linha de frente entre o diagnóstico e a prevenção, conta pra gente agora sobre, os carcinomas, tanto SEC quanto CBC. Então, os carcinomas, o principal tipo de câncer, como a Dani falou, a gente vê muito no dia a dia, né, no consultório dermatológico. Então, geralmente são lesões de pele que tendem a ser vermelhinhas, às vezes pode ter escamas, algumas podem doer, sangrar, geralmente não cicatrizam, né? Então, sempre tem aquela pintinha, aquela lesão vermelha que não cicatriza. A gente pede para ficar de olho e vir no consultório, né, para poder avaliar, porque a gente vai fazer uma avaliação tanto clínica quanto com dermatoscópio, né, e sendo sim uma lesão suspeita, indicar a biópsia. Ah, perfeito. E como a gente previne isso? Mari, conta pra gente, aliás, mostre pra gente como que se faz, porque a gente muito fala do uso do protetor solar e hoje a gente sabe que tem, vários tipos, várias apresentações. Mostra pra gente como a gente consegue prevenir essa doença. Acho muito importante a gente falar do uso do protetor solar, mas saber que para se proteger, realmente é para proteger contra a exposição da radiação como um todo. Então não é só o uso do protetor solar, então a gente tem que usar, além do protetor solar, óculos de sol, chapéu, né, as roupas adequadas, até procurar uma sombra é importante, né. E sim, realmente o protetor solar, né, o fator acima de 30 ser aplicado a cada 2 horas, né. Então o que que é muito importante? Geralmente a gente orienta a primeira aplicação do protetor solar ser de preferência em gel ou creme, porque a gente consegue fazer uma aplicação mais uniforme, né. Então aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo, né, de um protetor bem fluido, que a gente consegue aplicar, tem a regrinha de fazer os 3 dedos, né. Então colocar o protetor, você vê que é um protetor bem fluido, que vai conseguir espalhar bem nos 3 dedinhos e colocar no rosto e, obviamente, quando se expor ao corpo, também na área corporal. A reaplicação do protetor a cada 2 horas, aí realmente pode ser tanto com gelzinho, né, com creme, com sérum, enfim, que se espalha bem, mas aí a gente pode utilizar outras alternativas, né. Então aí, aqui, por exemplo, eu trouxe o exemplo do bastão, né, que é uma alternativa no dia a dia para reaplicar, principalmente quem faz atividade física, ajuda bastante. Né, do próprio spray, então aqui tem 2 opções do spray e do pó, tá. Lembrando que sim, tanto o bastão quanto o pó, o ideal realmente é para reaplicação e não para uma primeira aplicação, tá, porque a primeira aplicação, como eu disse, o ideal é que seja um veículo, né, com que a gente consiga se espalhar e realmente ter essa uniformização da aplicação do protetor solar. Ah, perfeito. Então agora a gente já entendeu os fatores de risco, já entendeu
como vai fazer o diagnóstico. A doutora Daniela, conta pra gente um pouquinho do tratamento. Tratamento do câncer de pele, a base do tratamento é cirurgia. Então é isso que deixa o paciente às vezes muito ansioso, porque fala: "Poxa, como é que vai ficar minha cicatriz? O que que agora vai acontecer?". Então acho que a gente podia só passar um passinho para trás e falar do diagnóstico efetivo, porque tudo aqui é suspeita do que a gente falou, né. Então o exame físico ele dá uma suspeita de que pode ser um câncer, mas efetivamente o diagnóstico vai ser feito com uma biópsia. Então acho que a gente precisa separar um pouquinho as biópsias também no aspecto que no carcinoma, você pode fazer uma biópsia incisional, tirar um fragmento, mandar para biópsia e a gente tem o diagnóstico, nome e sobrenome. No melanoma, isso não serve. O melanoma ele tem que ser tirado a pinta toda. Então, eu sempre falo para o paciente: o tratamento do melanoma é parcelado. Se você não teve 2 cirurgias com melanoma, tem alguma coisa errada. Então, o primeiro diagnóstico ele é com a retirada da pinta, sem margem, e aí a gente consegue avaliar. Porque a gente precisa saber a profundidade que esse tumor já invadiu, né, e aí é isso que vai determinar a nossa conduta. Então esse é o ponto principal. E o nosso tratamento agora vai ser com a cirurgia, então o tratamento é retirar o tumor por inteiro. Voltando agora a falar dos carcinomas, a gente precisa tirar ele todo e idealmente numa cirurgia só. Então o que que acontece? A gente vai para a cirurgia e tem que fazer uma análise das margens na cirurgia. E você tem 3 principais tipos de congelação. A gente tem que imaginar o câncer como um iceberg, ele não é uma esfera, então ele não é bonitinho, certinho, então ele pode ter umas raízes que não estão vistas a olho nu. Na hora que a gente tira o tumor, pode ser que tenha alguma coisa que a gente não esteja identificando tanto a olho nu quanto na dermatoscopia, que esteja ali falhando e um patologista que vai falar pra gente. Então a gente tem que fazer a congelação principalmente nas áreas de alto risco, que é o rosto, que a gente não tem pele sobrando para poder fechar, as mãos, pernas e pés, que aí é o lugar que é mais difícil de fechar mesmo, então a gente precisa tirar ele por inteiro numa cirurgia só. Às vezes precisa rodar retalho, às vezes precisa fazer alguma coisa diferente. Perfeito. Na jornada, né, do paciente oncológico, né, do diagnóstico do câncer de pele, então a gente sabe que ele começa ali com um sinal de alerta, né, uma suspeita, a gente vai então fazer a biópsia para poder, pensar se é um SEC, um CBC, e se a suspeita for de melanoma, a gente já vai fazer a retirada completa. Depois disso, dos próximos passos, a gente sabe que a equipe multidisciplinar contribui bastante e melhora, a parte das escolhas dos tratamentos. Mari, conta pra gente como que você entende e vê essa interação multidisciplinar dentro da jornada do paciente oncológico com câncer de pele. Eu, como dermatologista, vou estar ali na linha de frente, né, então realmente os pacientes vão chegar, a gente vai fazer a avaliação clínica, dermatoscópica, na suspeita, o dermatologista tem o papel até de fazer a biópsia, né, e aí realmente quando for diagnosticado, a gente vai para a equipe multidisciplinar. Então a gente tem a cirurgia, né, então encaminhar para a cirurgia, e a depender se realmente for um câncer localmente mais avançado, com metástases, né, encaminhar para a oncologia também. A oncologia hoje consegue contribuir com o tratamento para a gente fazer o que a gente chama de adjuvância, né, que é para tentar reduzir o retorno daquela doença. Então a gente fez o tratamento inicial, que é o cirúrgico, e algumas doenças a gente sabe que tem uns fatores de risco de aumentar a chance daquela doença voltar. Então aí a oncologia consegue contribuir com vocês, né, e com o paciente principalmente, oferecendo tratamento que aumenta a chance da doença não voltar, né, da doença continuar ausente, do paciente estar curado. Então, esse é o nosso principal objetivo, não é isso? Queria lembrar também que a oncologia clínica vai ajudar muito na diminuição de tumores grandes em áreas nobres. Então, aquele paciente, às vezes, que demorou a ter o diagnóstico, que demorou a conseguir procurar o serviço de saúde, é o que a gente acaba vendo na questão da saúde pública, às vezes tem invasão de estruturas nobres, tem invasão óssea, tem invasão de nervos, então a gente consegue, com imunoterapia ou com outros tratamentos, conseguir diminuir. E o papel da radioterapia também. Tem paciente, às vezes, que não consegue ser operado por condições clínicas, então a gente precisa lançar a mão de outros tipos de tratamento. A radioterapia é um tratamento efetivo para o câncer de pele, mas não é o primeiro, ele é um tratamento de exceção. Sempre que possível, a gente vai operar. E falando de time multidisciplinar, tem um indispensável, importantíssimo pra gente, que é o patologista, né? Coitado, fica lá no backstage e a gente se livrar dele, mas a hora que a gente precisa, tá lá no telefone. Exato. Hoje aqui nós vamos lembrar dele, da importância dele, do quão é importante o resultado e a análise que ele faz e o quão muda o nosso tratamento. Com certeza.
Eu queria reforçar aqui, principalmente para os pacientes, né, porque hoje tá muito em alta uma técnica de congelação. Congelação é a análise intraoperatória das bordas da lesão, que chama cirurgia micrográfica de Mohs. E a cirurgia micrográfica de Mohs, ela realmente ela veio para mudar o panorama da congelação. Mas queria que a gente entendesse, né, quais são os tipos de congelação. São 3 principais tipos. Então você tem uma congelação por amostragem, então o patologista ele corta como se fosse um pão de forma. E aí ele meio macroscopicamente avalia e faz uma pequenas amostras, literalmente, né, da área, para ver se tem tumor ou não. Então, dentro daquele círculo, você tem algumas áreas que elas não foram avaliadas. Quando você fala de congelação com análise de todas as margens, aí você tem 2 tipos. O MOS é uma delas e tem uma outra que a sigla é PDEMA, é em inglês. Mas, em resumo, ela avalia as margens por completo de uma forma diferente do MOS. O que é importante é que ambas avaliam as margens como um todo. Então, quando você tem aquele iceberg com alguma coisinha apontando, esse tipo de análise vai ver com certeza. E em consideração, em contrapartida, a por amostragem, ela não tem essa vantagem. Então, a taxa de recidiva, ela pode aumentar nesse tipo de congelação, mas não porque o tumor voltou, mas às vezes porque a gente deixou um pedacinho não visualizado. Então, acho que isso é importante para o paciente saber, isso é importante para a gente ter em mente, né, que o patologista, ele é nosso maior aliado. Lembrar que só congela carcinoma, o melanoma não tem congelação. Melanoma, você tira a lesão com uma margem. No segundo procedimento, de acordo com os guidelines internacionais, você faz uma margem determinada em centímetros, você não congela mais. Então, esse tratamento cirúrgico ele é muito importante. E lembrar também da dificuldade de diagnóstico da patologia do melanoma. Porque se você não tem patologista especialista em tumor de pele, você pode ter um diagnóstico aquém, então vem um nevo, ou um diagnóstico às vezes muito pior, né, de melanoma, enfim, e não era. Então a gente sempre precisa lembrar disso daí também. O patologista, ele é importantíssimo. Indispensável. Ele fica lá no backstage, assim, o paciente não entra em contato com ele, né? Uma especialidade que acaba não tendo contato com o paciente. Mas pra gente, ele é nosso melhor amigo. Essencial. E muda todo o nosso tratamento. Com certeza. E lembrar ainda, né, que algumas lesões, por exemplo, câncer de peles superficiais ou queratoses actínicas, né, na dermatologia a gente consegue fazer e manejar as queratoses actínicas com algum tratamento como crioterapia, os cânceres de pele, né, superficiais com terapia fotodinâmicas, né, e até algumas terapias tópicas também. A gente tem hoje a medicina avançando rápido e avançou também dentro do diagnóstico, do segmento dos pacientes com câncer de pele. Mari, conta pra gente um pouquinho sobre o uso da tecnologia, sobre a inteligência artificial, o que é que pode contribuir neste momento pra gente. A tecnologia, eu acho que veio como uma grande aliada do médico, né? Eu acho que o intuito da gente falar um pouquinho de tecnologia aqui é que ela veio para nos ajudar, não para substituir os médicos, e sim para ajudar nessa detecção precoce que é tão importante no câncer de pele e reduzir aí a fila, né, que a gente tem de cânceres aí no Brasil inteiro. E realmente, assim, hoje em dia muitos estudos mostram que a tecnologia tem uma grande capacidade de detectar realmente tanto com imagens clínicas até imagens dermatoscópicas o câncer de pele para ajudar nesse rastreio, facilitar com que esse paciente chegue mais rápido para o especialista, né? Eu brinco que tem um conceito que alguns estudos mostram que é a inteligência aumentada. A inteligência artificial aumentada, que é a inteligência, né, artificial junto com a inteligência dos médicos, né? Então, eu acho que é esse o objetivo, né, da inteligência artificial na medicina, é realmente fazer uma Contribuir. contribuição. Até no mapeamento, né, ela consegue ajudar bastante a gente, ela faz um mapeamento, às vezes até mais rápido, né, ela consegue acompanhar a evolução, que é a nossa letrinha E do ABCDE, então isso ajuda a gente até saber que lesão a gente ficar mais atenta ou não, contribui mesmo. Eu acho que também a gente pode lembrar que hoje, com as inteligências artificiais na nossa palma da mão, né, no celular, isso acaba contribuindo positiva e negativamente com a gente, né. Então, o paciente vai lá, pergunta pro chat e fala: "E aí, será que esse é um tumor? Será que não é?". Mas eu queria lembrar que nada substitui o exame físico. E lembrar também que a dermatologia hoje tem áreas, então às vezes o dermatologista ele acaba se especializando em estética, ele perde um pouco o olho clínico de lesões suspeitas, então a gente tem que ter um dermatologista especializado em oncologia cutânea para poder fazer o diagnóstico mais precoce possível. Então a gente sempre tem que lembrar disso.
disso, quando for procurar um dermatologista, muitas vezes ele já se segmentou, então ele está tratando outras coisas, né? Então, sempre lembrar disso também, a experiência do médico também é muito importante. Excelente, meninas. Então vamos, encerrando essa nossa conversa. Acho que a gente falou do que era principal e mais importante. Lembramos do diagnóstico, dos fatores de risco, dos sinais de alerta e principalmente também da prevenção, porque a gente quer, antes de diagnosticar, a gente quer que os pacientes não tenham, né, a doença. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para o nosso paciente que está ouvindo, sobre essa prevenção do câncer de pele. Eu queria antes ressaltar também, para evitar o uso de câmeras, né, de Acho que você vai lembrar. Que são proibidas, inclusive. que é proibida pela Anvisa desde 2009, que aumenta muito o risco de câncer de pele, né, e com frequência ainda vejo muitos pacientes em consultório que vêm com as marquinhas aí dos bronzeamentos artificiais. Então, assim, o bronzeamento artificial aumenta em mais de 50% o risco de câncer de pele, realmente é proibido, então, orientar para que as pessoas não façam. E chega, né? Chega de bronzeamento. E, enfim, eu como na linha de frente, né, do câncer de pele, na dermatologia, eu acho importante orientar as pessoas que façam autoexame, que evitam a exposição solar, né, então, como eu falei, não só a exposição do sol, como de câmeras de bronzeamento artificial, né, e que façam consulta com o dermatologista anualmente, isso é muito importante, né, tanto para a gente fazer tanto o diagnóstico e até o segmento daqueles pacientes, né, que já têm, por exemplo, diagnóstico de câncer de pele. Eu queria só lembrar, então, a prevenção realmente é o melhor caminho. Não são só os pacientes com a pele mais clara que têm câncer de pele. Pacientes com pele mais escura também têm câncer de pele, em menor escala, sim, mas também tem. Então, a gente também tem que ficar atento. E eu acho que o mais importante é a gente frisar a atenção multidisciplinar que tem no câncer de pele. Então, a gente está aqui com dermatologista, cirurgião, oncologista clínico, para a gente sempre reforçar isso. Assim, todo câncer, inclusive o de pele, tem que ser tratado de uma forma multidisciplinar. Então, tem diversas formas de diagnóstico, tratamento, a gente passou sobre tudo, mas acho que o principal é ter uma equipe coesa, né? A gente está sempre procurando conversar, entender o caso, porque eu acho que isso só quem ganha é o paciente. Então, ter essa conversa, ter uma equipe que está ali alinhada, eu acho que é um ponto muito importante. Sem dúvida, quando a gente pensa numa jornada do paciente oncológico, entender que o paciente tem um time a favor dele e que todo mundo vendo um pedacinho entende o todo de modo muito melhor. Então, o nosso principal objetivo é sempre tratar o paciente com as melhores escolhas para ele. E aí a gente sempre conta com os colegas da equipe e isso é importante. Então, contem com a gente, né? Lá na Ionco. Que temos uma dermatologista para cuidar de você, temos a cirurgiã para cuidar de você, temos a oncologista se precisar para cuidar de você, certo? Então tá bom. Ótimo, muito obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima.